Olá, ouvintes do Frequência Rural, eu sou Marcel Bezerra e esse é o podcast que conecta você ao campo. Hoje nós vamos trazer um tema bastante interessante, que são os bioinsumos, né? É um tema muito importante para a agricultura familiar e para a transição agroecológica. E para isso nós recebemos aqui hoje o Ari Clécius Alves de Lima. O Ari, ele é engenheiro químico pela UFC, mestre em doutor em engenharia civil, né? E tem uma experiência muito grande em saneamento ambiental, tratamento de efluentes, compostagem, biogás e resíduos sólidos. E ele coordena o Laboratório de Resíduos Sólidos e Efluentes da Autarquia Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará, o NUTEC. E está se especializando no tema que nós vamos debater aqui hoje, que são os bioinsumos. Ari, seja bem-vindo. Muito obrigado aqui por estar presente no nosso podcast. Eu que agradeço o convite, Marcel. É um tema bem interessante e do nosso cotidiano, né? A gente sabe que o Brasil, a gente sempre diz o Brasil é um país de grande potencial, o país do futuro. Na verdade, eu acho que é o país do presente. O estado do Ceará, então, nem se fala, né? O futuro precisa chegar, né? A gente precisa chegar para a gente se apropriar de toda essa grandeza que está chegando no nosso estado, né? Seja a questão de energias renováveis, seja a questão da produção agrícola. Meus avós eram agricultores. Eu já cheguei ao campo, né? A gente tem meu pai, quando comprou uma fazenda, e aí a gente ia aqui perto, entre Tururu e o Mirim, né? Sim. E aí eu lembro que pequeno, a gente ia lá com meu avô, né? A gente da cidade, não sabia muito bem o que era plantar. E meu avô disse, isso aqui é uma enxada, vocês vão cavar. E apesar da gente não ser agricultor, né? A gente aprendeu com meu avô a questão de manejo de fazer aquela plantação. Aquilo para mim não fazia muito sentido não, porque meu avô plantava aquele negócio ali, né? Milho e feijão, né? Sequeiro. Isso. E aí ele dizia assim, pronto, agora é só esperar chover. Eu achava aquele negócio tão sem sentido, dizia, poxa, eu vou colocar aqui, porque não tem água, né? Você pega, a gente está na região semiárida de mais de 95% do nosso território, a gente está na região semiárida, então a água é complicado. E ainda assim é o semiárido que mais chove no mundo, né? Exatamente. A gente tem essas peculiaridades aqui no nosso estado. Não é como as regiões desérticas que às vezes só chove 100 milímetros ou menos, né? Aqui ainda chove. Exatamente. Então, média de 400 acima, né? Isso, exatamente. Pois, Ari, vamos começar aqui com o básico. O que são os bioinsumos de forma simples para quem nunca ouviu falar nesse assunto? Pronto. Para quem nunca ouviu falar de bioinsumos, se a gente for explicar de uma forma bem simples, vamos dar uma explicação, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Se eu tenho um alimento, né, para alimentar pessoas, eu tenho arroz, feijão, as plantas elas precisam de coisas similares, né? As plantas precisam se alimentar. Como é que eu faço para alimentar uma planta? Né? Eu consigo dosar os fertilizantes, né? E aí é o que digamos que para a planta é a comida industrializada, né? E se eu comparar ultraprocessado. É o ultraprocessado da planta. E o bioinsumo seria aquela comida que ela vai comer ali, que vai ser uma comida orgânica, né? Sem aditivos, então é uma comida mais natural. Mas o bioinsumo seria só isso? Não. O bioinsumo ele pode ser, vamos fazer aqui, tentar fazer uma reflexão aqui com nós seres humanos, né? A gente usa protetor solar, né? Usa um humectante para a pele. A planta da mesma forma, ou eu posso usar um protetor para a planta, né? Ou para o fruto também, pode ser uma cera de carnaúba, pode ser um alginato, que é o material que a gente usa das algas. Então, tudo isso aí a gente está falando de bioinsumos. Então, quer dizer, primeiro eu falei da alimentação da planta, agora eu estou falando de proteção. No nosso caso, se a gente tiver uma coceira, uma micose, uma coisa assim, a gente vai lá e passa um remedinho, né? Sim. Uma pomada. As plantas, elas também têm, porque as plantas, elas também adoecem. Para nossa sorte, as doenças das plantas não são as mesmas dos seres humanos, sim, mas elas adoecem também. E aí a gente tem a mesma opção. Eu vou usar um remédio da farmácia ou eu vou usar um remédio natural, um remédio caseiro que a gente chama. Sim. Planta da mesma forma. Então, quer dizer, tem algumas preparações que a gente faz, que a gente está chamando esse conjunto todo de bioinsumos, que ou para alimentação ou para proteção,
ou mesmo para a questão da saúde da planta, né? Tudo isso a gente está falando de bioinsumos. Então, quer dizer, derivados de animais, vegetais, micro-organismos, tudo isso pode ser utilizado em benefício da planta, seja na questão da proteção, seja para enriquecer o substrato onde ela está, tudo isso a gente considera como bioinsumo, tentando dar uma explicação mais simples no contexto, fazendo esse comparativo, né, do... Bioinsumos é a palavra da moda, né? Digamos assim, hoje no universo da agricultura. A gente vê que cada vez mais os produtores e as empresas estão falando mais nisso. Quando você vê que está falando, é porque o assunto está ganhando relevância. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque nós vimos num contexto em que a agricultura ela não está tendo práticas que são sustentáveis do ponto de vista de médio e longo prazo, né? Tanto de produtividade como de sustentabilidade, né? A gente precisa pensar na saúde do solo, na saúde dos mananciais, né? Por que é que os bioinsumos vêm ganhando hoje uma grande relevância e no sentido de uma agricultura mais sustentável? Pronto. Para a gente falar um pouco de bioinsumos, a gente tem que voltar um pouco atrás, né? E aí, o que é esse um pouco atrás? O que é que a planta... Quais são as necessidades da planta, né? A planta, ela precisa de energia, ela precisa de água e ela precisa também dos nutrientes. Como é que ela vai fazer para obter isso daí? Então, para eu propor qualquer coisa, existe aquelas pessoas que... Vou fazer o comparativo aqui novamente. Uma pessoa, ela adoece, aí diz o seguinte, olha, eu estou doente aqui, não sei bem o que é que eu tenho. Aí o amigo vai dizer assim, olha, coloca 4 remédios, 5 remédios para a pessoa tomar. Não é muito eficaz, né? Por quê? Porque eu não sei o que é que eu tenho mesmo. Então, normalmente, o que é que a gente faz? A gente faz um exame médico, faz um exame de sangue, faz um exame de urina, faz um exame de fezes, para saber exatamente quais são as minhas necessidades. A planta é do mesmo jeito. Eu tenho que fazer um ensaio do solo, e aí eu tenho ensaios físicos, químicos e biológicos. Então, infelizmente, aqui a gente ainda tem essa dificuldade de realizar análise de solos para todos os produtores do estado, porque o nosso estado é grande, né? E aí, quais são as soluções? O Nutec está em elaboração do desenvolvimento do laboratório de solos do Nutec, bem como o laboratório de bioinsumos, e a gente está pensando isso para atender todo o estado de forma efetiva, que a gente consiga chegar a todos os municípios. É um desafio, né, porque a gente sabe da questão das distâncias. E aí, falando um pouquinho dessa questão do solo. Se o solo está muito compactado, ele vai ter dificuldade para entrar água, né? Se eu tenho um solo que eu tenho uma quantidade, um solo muito argiloso, a água ela bate e escorre, ela não fica. Então a gente tem que ter estratégias além do bioinsumo. Eu não tomo remédio sem saber primeiro o diagnóstico do que é que eu tenho. Sim. Química do solo. Se eu não souber exatamente quais são os nutrientes que estão faltando, não adianta nada. Os 13 nutrientes, né? Os 13, os macros e os micronutrientes, não adianta eu ficar comprando fertilizante aleatório e colocando, não. Gera até um problema maior, porque eu vou adicionar fertilizante no solo, vai chover, vai lixiviar, e isso daí vai para os nossos mananciais de água e vai contaminar, gerando eutrofização. A maior parte dos nossos reservatórios, a gente tem alguns problemas em relação à eutrofização. Eutrofização que é quando matéria orgânica. Pronto. Para, numa linguagem bem simples, você olha para o açude está bem verdinho ali, está eutrofizado, né? Formação de algas, né? Formação de microalgas, aí você vê só aquele tapetezinho verde no espelho d'água. Então aquilo ali não é bom, porque as microalgas elas podem gerar substâncias tóxicas na água e aí gerar problemas para quem vai consumir aquilo dali. Bom, falei da física do solo, química do solo. Se tudo isso estiver ok e eu não tiver micro-organismos no solo, aquilo dali não vai dar certo, porque as plantas, existem os micro-organismos que auxiliam a planta na questão de absorção de nutrientes. Então, se eu não tiver micro-organismos, é complicado para a planta ela conseguir trabalhar, fazer o paradoxo normalmente com o ser humano. O ser humano ele também tem os micro-organismos dele. Se você for lá para o nosso intestino, ele tem o que a gente chama da nossa biota. E lá, se eu tenho qualquer problema de dor de barriga ou alguma coisa, é porque algum micro-organismo estranho está lá e a nossa microbiota não está boa. A planta do mesmo jeito. Se os micro-organismos do solo não estiverem bem, a planta não vai conseguir absorver os nutrientes. Então não adianta eu fertilizar o meu solo se eu não tenho micro-organismos. E aí entra essa questão, como esses micro-organismos podem ajudar
e como a gente vai trabalhar esses micro-organismos com bioinsumos, que eles podem ser micro-organismos, podem ser extratos, podem ser até derivados de microalgas ou macroalgas, né? Porque no nosso litoral tem uma diversidade bastante de algas, algas marinhas, né? Que elas ficam, se você olhar na praia lá, aquelas algas de arribada, elas ficam lá na praia como um rejeito. E, na verdade, elas também poderiam ser utilizadas como bioinsumos. Aquelas algas mais escuras. Exatamente, verdes, né? Porque por elas terem muitos nutrientes, elas poderiam também ser utilizadas como bioinsumo. Já tem gente produzindo aí bioinsumo com alga e microalgas. E microalgas. E aí, por eu ser da área de saneamento ambiental, aí eu consigo enxergar muita coisa que não está muito na visão principalmente do pessoal da agronomia, mas quando você pega a questão de reuso de água, de certa forma você está usando fertilizantes que estavam ali naquela água. Quando a própria Organização Mundial de Saúde ela tem uma recomendação para a utilização de urina humana como fertilizante. Por quê? Porque se você faz um tratamento de água, existe uma grande quantidade de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que ficam após o tratamento. Então, quer dizer, existem diversos estudos publicados aí que a urina ela também pode ser precipitada, formulada e difusada de forma segura como fertilizante. Tem também a questão de uma coisa que é bem comum, que é milenar, né, um processo milenar que se usa, que é a parte de compostagem, que é um dos bioinsumos mais antigos que a gente conhece. Você tem aquele material lá, que é o composto orgânico, né, que você faz com material rico em carbono, rico em nitrogênio, mistura aquilo dali, você vai ter um biocomposto. Esse resíduos que saem da cozinha, né? Resíduos que saem da cozinha, resíduos industriais, o próprio resíduo do campo. Então, são fontes o biocomposto, ele também é um bioinsumo, né? Entendi. Como é que você vê hoje o contraponto dos bioinsumos em relação aos agrotóxicos, né? Os bioinsumos eles estão crescendo por conta de que não está se aceitando mais tanto o uso do agrotóxico, do resíduo do agrotóxico no alimento e tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, o bioinsumo, ele, assim como todo remédio, tudo demais pode virar veneno, não é isso? Com certeza. Esse aí é um tópico bem interessante, porque, às vezes, se coloca, e aí eu sou bem técnico nesse ponto, se colocam os agrotóxicos, vamos falar de forma mais aberta. A parte do agronegócio, a agricultura familiar se coloca como se fossem duas entidades que não podem conversar. Uhum. Na verdade, se você pegar em alguns países, não existe o agronegócio e a agricultura familiar. Existe as pessoas que trabalham com a agricultura. Sim. E quando a gente começa a pensar dessa forma, o próprio grande agricultor, grande produtor, né, hoje ele pensa como agrotóxico que é um mal necessário, porque existe a questão da produção mundial que você precisa ainda, mas eles já estão migrando também, porque se você pegar a questão do dano causado pelos agrotóxicos, eles são cada vez mais visíveis, a gente contamina água, solo, ar, e aí a gente sabe que a gente tem que fazer a produção agrícola, mas a gente também tem que trabalhar melhor. E aí, esse trabalhar melhor, ele entra em que sentido? Lá no começo, quando eu estava conversando aqui, eu falei um pouco que existe outros detalhes que vão além da questão das pragas e vão além da questão dos fertilizantes. O que é esse além? A gente sabe, se eu tiver um solo bom, se a irrigação for adequada, se os micro-organismos forem adequados e se o entorno daquela minha plantação ela for adequado, quer dizer, eu tiver um equilíbrio ecológico, tudo isso vai ser sanado e eu vou conseguir reduzir, em alguns casos até eliminar o uso de agrotóxicos. Mas isso é todo um esforço que se faz. A humanidade ela precisou passar por vários problemas para entender que a natureza ela já nos dá muita coisa. Eu só tenho que aprender a trabalhar com soluções baseadas na natureza, porque já está lá. E aí, como você falou, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, quer dizer, para os bioinsumos é a mesma coisa. A gente também não pode usar uma coisa discriminadamente porque é natural. Porque aí, da mesma forma como os agrotóxicos, se eu utilizar de forma inadequada, eu posso contaminar também. Como o exemplo que eu dei agora da eutrofização, né? Ou o exemplo de eu utilizar excesso de esterco bovino, usar excesso de vinhoto, se eu não tiver o diagnóstico de solo para saber o que é que ele está necessitando, eu posso contaminar e até piorar a minha área agrícola, né? Eu recebi aqui há alguns episódios atrás
Valdeci Queiroz. Ele que é um especialista em agricultura orgânica, né, e regenerativa. E eu estava perguntando para ele o que é que falta para que os bioinsumos dominem tipo, o mercado, que eles comecem a ser usados em larga escala para que a gente paulatinamente vá vendo os agrotóxicos e seus efeitos danosos sendo menos frequentes, né? Ele disse que é só quando as grandes empresas realmente entenderem que despertarem para isso, né? Mas por parte do poder público, nós já estamos vendo algumas políticas, né? Alguns direcionamentos no sentido de estimular o uso dos bioinsumos, né? Entre eles essa estratégia nacional de bioinsumos. Como é que você está enxergando isso? Tanto do ponto de vista corporativo, nas empresas que estão hoje desenvolvendo mais pesquisa e produzindo mais produto bioinsumo, como por parte dos governos em termos de mudar as legislações ou as orientações para quem produz? Isso daí a gente tem o Programa Nacional de Bioinsumos, eu acredito que ele seja de 2020, mas ano passado foi promulgado as diretrizes para Programa Nacional de Bioeconomia. E aí, em relação à bioeconomia, o bioinsumo ele é um dos itens muito importantes na questão da bioeconomia, porque quando a gente fala de bioeconomia, a gente fala de cosméticos, fala da parte de fármacos, fala de muita coisa, mas os bioinsumos, eles estão lá. Então, se você pega uma questão como... E aí, para mim, é notório hoje, de tudo que eu ouvi quando eu era criança, né? O Ceará é seco, o Ceará não dá para plantar nada. E aí, do básico, né? O Ceará não tem minério, né? E agora é minério de tudo quanto é tipo... Tem até o minério radioativo. Isso. Mas o Ceará ele tem uma riqueza imensa que a gente nem conhecia. E aí, em relação aos bioinsumos, né? A gente vê que em todas as outras regiões onde era mais fácil você ter os ganhos com a questão dos bioinsumos, a gente chegou na fronteira agrícola. Você não tem mais onde explorar no Cerrado, Rio Grande do Sul com diversos problemas por questão das mudanças climáticas. Então, a tendência é o estado do Ceará ele ganhar cada vez mais notoriedade. A gente vê que hoje a gente tem sendo produzido no estado do Ceará figo, tâmaras, açaí, pitaia. Então, é um mundo de coisas. Então, você vê que a gente tem que trabalhar melhor, né? A questão de cada vez mais os mercados. O mercado europeu é um que força muito a questão da não utilização de agrotóxicos. Não aceita resíduos Não aceita resíduos alimentares, né? O Brasil, a gente tem uma legislação que ela é boa, mas poderia ser melhor, né? No rigor. As pessoas também estão ficando mais conscientes e aí entra essa parte. O que realmente faz a diferença é a pressão popular. Se a população entender que ela tentar se alimentar de uma forma mais... primeiro consciente, depois saudável. Consciente, né? E saudável. E aí entra muito no conceito que eu aprendi recentemente, que a gente tem muito aquele conceito do fast food, né? Sim. Mas aí tem o outro conceito que é o low food, né? Slow food, né? Slow food. Que é aquela questão de você pensar mais no que você vai comer, ter todo aquele cuidado. Hoje melhorar a relação da pessoa com o alimento. Se você melhorar produz o seu alimento, se você cozinha a sua comida, você... Em casa, eu já tento plantar alguma coisa com a minha filha para ela ver a questão das culturas crescendo. Então, quando ela se alimentar daquilo dali, eu não consegui ainda, tá? Tudo é um começo. Mas a gente está começando. E aí você consegue ter uma outra relação com a própria natureza, porque a gente ficou muito imediatista, muito automático, muita comida processada, e isso reflete na nossa vida, na nossa qualidade de vida, né? Muitas vezes a gente tem sono ruim, problemas intestinais, problema de coração. Então, tudo isso devido a uma alimentação que ela não é saudável, não nos ajuda, não entrega os nutrientes necessários. E aí essa questão do bioinsumo para ajudar numa agricultura, numa transição ecológica, imagina o seguinte, na nossa alimentação hoje em dia, se você vai para uma academia que você está sendo saudável, a primeira coisa que você vê é o quê? As receitas dos suplementos. Por que eu não posso comer frutas e obter os mesmos suplementos? A gente tem toda a dificuldade de fazer isso. Por que a gente não faz? Porque frutas e verduras, elas se degradam muito rápido. Como é que os bioinsumos podem ajudar? Tanto na parte de proteção
desses vegetais, você consegue hoje produzir biofilmes que conseguem reduzir a questão das perdas desses vegetais, né? Então, tudo isso é uma transformação. Explica um pouco o que são esses biofilmes. Biofilmes é uma película que você pode envolver a fruta ou a verdura e ajudar que ela tenha uma vida mais longa. Hoje, por conta do calor, a gente tem problema de transporte, né? Um dos nossos maiores problemas, de forma geral, é logística, né? Você transportar qualquer tipo de produção de um local para outro, o custo é alto e tem a questão do armazenamento. Como é que eu mantenho aquela fruta que é muito perecível chegar no meu mercado? Então, eu tenho que traçar estratégias para tentar melhorar isso daí. Aí vai o alimento não chegar estragado, o alimento não chegar estragado, né? Entendi. Quais são hoje os principais tipos de bioinsumos que estão sendo usados, pelo menos na agricultura familiar, aqui no Ceará e no Brasil? Existe? Se você imaginar que as maiores produções que usam bioinsumos hoje é a soja, o milho e a cana-de-açúcar, né? A soja e a cana-de-açúcar por motivos óbvios. Mas aí você imagina que o milho, né? A própria SDA ela tem uma iniciativa com a produção de BT, né? Que é o Bacilo thuringiense, Sim. que tem uma biofábrica lá e eles utilizam uma parceria com a Embrapa Milho e Sorgo. E é uma solução bem interessante, porque o milho ele passou por diversos problemas. Eu lembro um documentário que eu vi em relação ao milho, que é um milho do Peru, né? Que eles têm mais 400 tipos de milho lá, e aí é um negócio fantástico. Muita semente crioula, né? E aí a gente fica naquela entre ter que produzir e não produzir porque a gente degradou tanto que a gente não perdeu a capacidade de produzir de forma natural porque a gente desaprendeu. E aí hoje a gente tem o quê? Tem as variedades da Embrapa de milho, que é a maior parte do que a gente produz, e a gente tem as sementes crioulas, que hoje a gente tem do milho. Lá no Peru eu vi que é muito tipo de milho, tem milho de tudo quanto é cor que você possa imaginar. E aí tem a questão das pragas, né? As pragas estão vindo cada vez mais resistentes e aí, em determinados momentos, os órgãos de pesquisa não estão conseguindo desenvolver estratégias. Aí entra a questão dos bioinsumos. No milho específico tem a lagarta de cartucho, né? Que o BT ele é utilizado e está tendo um grande sucesso. De que é feito o BT? O BT ele é um bacilo, né? Ele é um bacilo thuringiense, né? Esse bacilo, ele é uma bactéria, né, que ele produz uns cristais, né, e esses cristais, eles, quando aplicados na folha, a lagarta ela come e aí vai morrer, né, mas esse cristal ele só é prejudicial para a lagarta, ele não é prejudicial para nós. Então, isso são estratégias naturais que se usa, que a partir daí a gente sabe que a gente vai estar comendo um alimento mais saudável. Certo, então assim, tem muitos produtos hoje, além do BT... Pronto. Hoje mais difundido na agricultura. Pronto. Além do BT, vamos pegar ao nível mais básico, né? A gente sabe que para a agricultura familiar, de uma forma geral, o que se faz muito, que é um conhecimento que se obtém ao longo dos tempos, é a compostagem, né? Você fazer uma compostagem na sua área, isso aí é comum se fazer. É a questão da produção do biogás. E aí lá no biogás eu tenho um biodigestato. O biodigestato é aquela parte líquida que fica lá, não se transforma em biogás. Aquilo dali eu também vou utilizar para irrigar. Para quem não conhece, o biodigestor é uma forma de você gerar um biogás a partir de resíduo dos animais. Isso. Geralmente, né? Geralmente no interior, do no esterco, campo, né? ou do esterco bovino, ou de fezes suínas. Você coloca aquilo dali dentro de um tanque. E aí água fantástico, mistura um pouquinho ali. Ele gera o biogás dentro. Gera o biogás. Depois sai um biofertilizante. Biofertilizante. Né? Esse biofertilizante, ele a partir do processo de fermentação. É um subproduto, digamos assim. Mas quando você pega ali na região sul e sudeste, ele passa a ser até o produto principal. Porque ele é tão rico, o biodigestato, esse biofertilizante, que ele tem um valor de mercado altíssimo, né? Sim. E aí o lodo que fica lá na produção do biogás, ainda assim você ainda manda para compostagem. Então a gente tem o composto, a gente tem o biogás e a gente tem também as fermentações que são feitas a partir de esterco de vaca. É bem comum no interior você fazer essas fermentações, coloca
cana-de-açúcar misturado lá com as fezes de vaca, fermenta aquele negócio lá e é um bioinsumo também, é um biofertilizante. Por que é que eu estou falando desses básicos? Porque às vezes a gente fala de alguns específicos, tricoderma, BT, mas às vezes a gente sabe que tem umas coisas mais básicas que funcionam também, são receitas mais básicas, né? No Plano Nacional de Agroecologia, acho que foi no governo Dilma ou foi no segundo governo Lula, tinha um Plano Nacional de Agroecologia, que tinham diversas receitas lá agroecológicas. E aí, por diversos motivos no governo seguinte, foi esvaziado lá o Plano Nacional de Agroecologia e se perdeu um pouco. Hoje eu já consegui reencontrar nos sites essas fichas técnicas voltadas para a questão de agroecologia. Isso é muito importante para nível de disseminação do conhecimento no campo, que nem sempre ele vai ter todo esse aparato tecnológico que eu já citei aqui, né? O começo da base, a gente começa pelo básico mesmo. E essa estratégia de bioinsumos, ela já tem, você disse que ela já tem alguns anos, ou não, foi publicada agora recente? A estratégia de bioinsumos, Estratégia de bioeconomia ela é de 2024. Certo. E aí o Plano Nacional de Bioeconomia ele vai ser construído agora, né? Esse ano, inclusive está aberto lá no site no Gov para se dar as contribuições. Esse é um momento muito importante da gente ir lá colocar como em relação à bioeconomia, né? E aí, quem já está trabalhando com bioinsumos, específico do tema que a gente está falando aqui, já pode ir lá e contribuir, dizendo o que é importante para o Estado. O de bioinsumos é um pouco mais antigo, né? De 2020. Mas aí tudo isso culmina aonde? Em você conseguir contribuir para o crescimento da produção agrícola, né? Além de conseguir manter o homem no campo. Porque a gente sabe que com essa questão de mudanças climáticas, eu assisti um seminário bem importante do Eduardo Sávio, né? Lá da FUNSEMI, e aí é meio alarmante a gente saber que até 2050, mais ou menos, a gente vai ter um grave problema de produção por conta da questão das temperaturas, né? Você vai chegar a níveis de que você vai ter muita dificuldade e o esforço para produzir vai ter que ser grande. Então, eu acho que tudo que a gente fizer agora vai ser importante para quando a gente chegar lá em 2050, talvez eu não chegue a 2050, né? Mas para quem chegar em 2050, já está preparado para o que a gente já vê, né? Eu não lembro de ver chuva em agosto, né? E aí a gente vê que o clima tá ficando meio louco. A gente fala muito da questão aqui, né? do Rio Grande do Sul, mas aqui a gente também sente que está tendo mudanças climáticas e elas estão cada vez mais perceptíveis a cada ano. Só para esclarecer, foi publicado esses dias, né? A portaria do do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que institui a estratégia de bioinsumos para a agricultura familiar, para promover, apoiar e incentivar a utilização e produção de bioinsumos pela agricultura familiar, povos indígenas, comunidades tradicionais, ambientes rurais, urbanos e periurbanos, né? Criar e fortalecer essa rede de bioinsumos coordenado pelo governo federal. Ari, agora você que é um pesquisador da área, estudioso, como é que você está vendo o nível de conscientização, especialmente da agricultura familiar, do pequeno produtor, em relação à questão dos bioinsumos? A gente vê muito, a gente tem alguns trabalhos com o pessoal do MST, e principalmente falando do pessoal da MST, eles têm uma consciência muito grande em relação a isso. Existe todo um esforço para desenvolvimento da questão de bioinsumos. Nos agricultores, de uma forma geral, não se tem, porque eles não têm acesso à informação, né? É complicado o homem do campo obter esse tipo de informação. Existe um trabalho muito importante que, pelo menos o pessoal da Emater se faz, que é levar essa cultura do bioinsumo, trabalhar a questão do BT de distribuição que o pessoal faz lá. Existem diversos estudos na questão de produção agrícola com a questão de bioinsumos. Povos indígenas e quilombolas, a gente vê que também é do conhecimento tradicional deles a questão de produção de bioinsumos, produção de micro-organismos eficientes para melhorar a questão de compostagem. E aí essa questão das publicações lá do Ministério do Desenvolvimento Agrário, elas são importantes porque elas só fortalecem muita coisa do que eles já fazem dos conhecimentos tradicionais, que muitas vezes eles se forçam a esquecer aquele conhecimento tradicional porque alguém chega e diz assim, eu tenho uma ideia melhor para a tua produção aqui. Aí entra a questão de agrotóxicos, técnicas que às vezes não conseguem mais dar resposta por conta da questão das mudanças climáticas, né, que estão ocorrendo. Essa questão dos bioinsumos ela é muito interessante. Eu estava vendo, inclusive, você falou aí de indígenas, né?
Globo Rural vem mostrando todos os fins de semana uma série de matérias sobre a cultura da mandiocultura lá no Amapá, na região norte, que está enfrentando agora a vassoura de bruxa da mandioca, né? E as comunidades indígenas, o pessoal já não sabe mais o que fazer, porque não existe hoje um nível de pesquisa acentuado para dar jeito nessa vassoura de bruxa, né? Que acomete também a cultura do cacau, né? E lá a situação está muito difícil, porque as pessoas estão perdendo sua fonte de renda e de alimentação, né? A gente sabe que muito da cultura indígena, o pessoal que é os povos ribeirinhos, né, comunidades tradicionais que tem na mandioca, muito do seu meio de vida de alimentação, eles estão tendo que entrar muitas vezes em programas sociais porque perderam realmente a fonte de renda, né? E esse é só uma amostra do desafio que existe ainda para que a agricultura seja feita de forma sustentável. Se até os indígenas e essas pessoas que produziam de certa forma, de uma forma sustentável, tá difícil para eles, mesmo eles morando às vezes numa clareira de mata, que tem ali um roçado, eles estão com dificuldade em relação a isso, né? Como é que você, como pesquisador, enxerga esse universo do bioinsumo em relação ao mundo corporativo, mais uma vez? Hoje, muitas empresas estão migrando sua pesquisa direcionada para essa área, não é isso? Eu vou só fazer um comentário anterior que você falou, a questão da mandioca, né? Porque a mandioca a gente chama que é a poupança do agricultor, porque você planta lá, não quero colher agora, deixa lá que ela vai continuar crescendo. Exato. E aí uma crise na mandioca me reporta, eu vi recentemente uma publicação da Embrapa de uma doença que estava dizimando os bananais em toda a América do Sul, e a Embrapa conseguiu uma vitória, né? E aí a gente vê que é uma vitória, você vê, parece que é uma pesquisa de 12 anos, mais ou menos. Então, quer dizer, o investimento na pesquisa ela é importante por isso. Às vezes a gente acha que o maior investimento e o mais eficiente é o investimento privado, mas a gente vê que alguns temas o poder público ele tem que investir sim, e é ele que dá retorno. A Embrapa é o maior exemplo, é o orgulho brasileiro em você chegar e dizer o seguinte: a gente tem uma empresa que ela dá retorno, porque você vê em quase tudo que a gente come lá no nosso prato tem uma variedade Embrapa, né? Exato. E aí, a exemplo da Embrapa como outros, a gente sabe que existe a necessidade de se investir em pesquisa, laboratórios de bioinsumos, pesquisa intensiva em relação a isso, porque senão não vou conseguir dar resposta em tempo hábil. A gente já tem que ter gente trabalhando nessas culturas, né? Como está tendo o problema lá da mandioca, porque senão quando o problema chega, a gente não vai ter a solução. Eu lembro muito Exato. bem disso na questão da Covid, né? Que teve aquela loucura lá para produzir vacina. Exato. Teve que se pesquisar Os tudo centros muito de rápido. pesquisa eles só conseguiram dar resposta porque eles já vinham pesquisando. Então, para a nossa agricultura é isso também. A gente tem que ter centros específicos focado na pesquisa agrícola. A gente está pensando muito nisso lá no Nutec em relação à questão dos nossos centros de bioeconomia, laboratórios de bioinsumos, associado a um laboratório de solos, como eu falei, uma coisa não se desconecta da outra. E em relação ao investimento privado, eles já perceberam isso. Tem diversas empresas trabalhando com bioinsumos, existem diversas empresas fazendo... Gigantes do setor, né? Gigantes do setor, fazendo bioprospecção, que é o quê? Você pegar uma área como a caatinga, que ela é rica em micro-organismos, em outras coisas também, mas específico em relação a micro-organismos, estão fazendo bioprospecção, coletando esse micro-organismo, ver o potencial deles, realizar formulações e passar a comercializar. Então, se como política pública isso aí começar a funcionar também e transferir para a agricultura familiar, a gente vai ter os sistemas que a gente chama sistemas on-farm, né? Que é você produzir a nível local. E por que isso é importante? É o controle de qualidade, porque se você produz alguma coisa, algum bioinsumo, não faz o controle de qualidade e começa a transferir para os municípios, você está quebrando algumas barreiras sanitárias e pode estar levando contaminação para outros locais. Por isso, quando você está falando de sistema on-farm, você produzir na sua própria propriedade rural, eu não tenho nenhum problema, porque os micro-organismos que estão ali, eles já estão ali. Se você vai vender, aí é que se pede, não. Se eu vou transferir isso aqui de um local para outro, então é importante a gente validar isso aí.
Para a pessoa leiga... Não é tão simples, né? Às vezes... Eu vou cismar de produzir um bioinsumo que eu vou vender para todo canto. Isso. Para a pessoa leiga, às vezes não é muito claro para ela, diz assim, poxa, mas se eu estou fazendo aqui, por que eu tenho que ficar fazendo ensaio? É justamente por isso, né? Você pode estar levando um problema de um local para outro e gerando um problema maior, né? Normalmente essas crises agrícolas são por conta disso. São culturas que não são sanitizadas, que não vão ser transportadas, aí levam uma doença de um local para outro. Entendi. Inclusive, eu estava até aqui pesquisando, o BNDES anunciou recentemente, no final de agosto, 60 milhões em créditos não reembolsáveis, né? Para que cooperativas da agricultura familiar possam produzir bioinsumos, né? Ou seja, é mais uma iniciativa que o governo tem no sentido de favorecer a difusão dos bioinsumos como estratégias para fortalecer solo, nutrir melhor as plantas e protegê-las, não é isso? Com certeza. A questão do crédito ele é essencial porque a gente sabe que existe uma dificuldade tanto tecnológica como de recursos mesmo. Você imagina que em alguns locais como é que eu vou conseguir água, né? E aí entra as técnicas de captação de água da chuva, entra todas as técnicas que você faz daqueles arranjos, fornecimento de energia, né? Porque eu posso ter água, mas se eu não tiver energia eu vou ter essa dificuldade. Então todos esses créditos para auxiliar nas produções, elas são importantes para viabilizar pequenas coisas que o agricultor às vezes que pode parecer meio básico. Eu estou no sertão central, no meio do semiárido, eu quero colocar um aerador lá no meu sistema de produção de bioinsumo. Então, uma questão de uma energia solar, ela se aplica bem numa situação como essa e valorizar o que eles estão fazendo. Ari, eu queria falar um pouco mais do teu trabalho com bioinsumos, né? Como é que se deu o teu trabalho de pesquisa e de pós-graduação nessa área aí? Bom, o meu trabalho na parte de bioinsumos, ele vai muito na questão de... Começou quando? Começou... o meu mestrado, eu comecei trabalhando com a parte de... Meu mestrado foi desenvolvimento a partir de biomassa do coco verde para remoção de sais na água. Né? Eu fiz uma purificação da água. Purificação da água, né? Eu estou tentando encontrar aqui a palavra mais purificação da água a partir da casca de coco verde. Então, eu fiz um tratamento químico e meu mestrado foi isso, né? No doutorado, eu trabalhei com a parte de... A gente desenvolveu no meu grupo de pesquisa lá com o professor Ronaldo Nascimento, lá na UFC, na Química, uma unidade de tratamento de água por um processo químico, eletroquímico, né? E aí... fiz esse tratamento de água. E aí, naquela época já a gente se preocupava muito com a questão do que a gente vai fazer com sal. E aí, vamos criar peixe. E aí eu comecei a pegar a experiência de um colega meu lá da GESPISA, lá no Piauí, que ele trabalhava com reuso de água, né? E aí os nutrientes da água para criar peixe. E a questão de erva-sal para recolher aproveitar aquele sal dessalinizadores. E aí tem um professor lá do departamento onde eu fiz o mestrado e doutorado, que é o professor Ronaldo Stefanucci, né, que ele é um grande pesquisador aqui na área de compostagem. E aí ele me chamou para trabalhar com ele na parte de ajudar os alunos dele na parte de estatística, né? Eu tenho um conhecimento razoável de estatística e aí comecei a trabalhar com os alunos dele. E aí eu comecei a querer entender, né? Porque eu tenho essa mania de estar fazendo uma coisa, eles me pediam só para tratar os dados e eu começava a querer entender o trabalho. Aí eu começava a ler, eu orientava o aluno deles, olha, isso aqui dá para fazer assim. E aí comecei a trabalhar com biogás também e comecei a estudar o todo, né? O biogás, o composto. Nessa época o Nutec ele estava com a unidade de pirólise, produzindo o biochar, né? O biochar a gente não falou aqui, mas o biochar é outro... Bioinsumo. É outro bioinsumo que a gente está se falando muito na questão do biochar, né? Ele é o quê? Ele é utilizado em quê? Na verdade, o biochar, eu não vou chamar... Né? Biochar, ele é um biocarvão, né? Que eu vou colocar ele lá no solo, ele vai ficar como carbono imobilizado no solo, né? Fixação de carbono no solo. E essa fixação de carbono no solo, ela ajuda a reter vários nutrientes. Entendi. E aí, o que é que acontece? Comecei a trabalhar com biogás. E aí comecei a ler muito a questão eu visitei algumas unidades de biogás no Brasil, Seropédica, lá no Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia,
a questão dos biodigestores lá na questão da CI Biogás, lá no Foz do Iguaçu. E aí eu vi que lá o pessoal tinha a questão da suinocultura, canalizaram toda a questão dos rejeitos suínos para produzir biogás, só que aí eles começaram a utilizar para irrigação o biodigestato, que é o biofertilizante do biogás. E eu comecei a ver que aquilo ali fazia sentido, não era só produção de biogás. Aí a gente conversou e tudo e começamos a desenvolver alguns projetos também de utilização do composto na agricultura experimentar. E aí, com o avanço de composto e biodigestato, né, a gente, quando começou a ter uma interação maior com o SDA, né, que para a gente foi uma interação fantástica, aí veio a questão dos bioinsumos específicos do BT. Né, e a partir daí eu comecei a gostar, comecei a ler sobre o assunto, e aí até me motivou a entrar numa especialização de bioinsumos, né, porque eu vi que realmente o estado do Ceará ele tem um grande potencial para bioinsumos. Além disso, eu tenho uma startup também, que é a Coco Agrotech, né, que a gente desenvolveu um produto que é a questão é uma ração animal para ruminantes. Como é que a gente fez isso? A gente fez uma inoculação de micro-organismos e aí a gente passou a transformar uma coisa que era rejeito para alimentação animal. No coco. Com coco. Né? Entendi. Mas lá atrás... Porque o animal o ruminante, né? Sim. Ele tem... Existe hoje muita pesquisa para questão da digestibilidade. Digestibilidade do que ele consome, né? Isso. E o que é que tem de diferencial nesse produto de vocês? Esse produto da gente conseguiu, a partir de um consórcio de micro-organismos, fazer uma transformação daquele material que aparentemente ele não tinha utilidade. Né? É o resíduo da casca do coco? O resíduo da casca do coco verde. Certo. Né? E aí uma coisa que hoje é um problema ambiental, a gente conseguiu transformar numa solução. Mas aí um outro ponto também que eu destaco nessa questão do meu interesse por bioinsumos é a questão dos meus amigos mesmo, que eu posso chamar de amigos da academia, né? Que ao longo do tempo eu tive bons amigos e me ajudou a pensar muito em toda essa questão da cadeia, né? Eu comecei a trabalhar também lá, eu acho que eu não estava nem no mestrado ainda não, com a professora Kelma lá da Engenharia de Pesca, ela trabalhava com macroalgas, né? E aí, à época, eu nem pensava em mestrado nem doutorado, a gente trabalhou era usar o Sargassum vulgare, que é uma macroalga do nosso litoral, para a extração do alginato, que é um polissacarídeo da alga, para produtos antitumorais, que eu fiz lá com o professor Dorico, professora Cláudia Duói e Letícia Loutufo lá na UFC. E aí teve bons resultados. Dorico Moraes? É o da farmacognosia, sim. Né? E aí eu comecei a estudar um pouco de macroalgas. Aí eu vi que as macroalgas ela tem diversas propriedades, inclusive utilização como biofertilizante. No nome nem se usava bioinsumos, né? A gente usava só fertilizante, né? Agora, recentemente, com a professora Kelma também está trabalhando com espirulina, né? Espirulina. Que o nome mais Pierre, conhecido lá dela... na Paraíba tem uma fazenda, né? Que é fantástica. É uma produção enorme de espirulina. Isso. Né? E aí... O que a espirulina é utilizada? Rapaz, a espirulina é um negócio fantástico, que é um tópico à parte as microalgas. Porque se você imaginar, eu tenho uma microalga que ela chega a ter 60% de proteína em peso. Isso é um negócio fantástico. Você pega... eu tenho 100 gramas em 100 gramas de carne bovina, eu tenho o quê? Tenho 27 gramas de proteína. De frango vai a mesma coisa. Na espirulina eu tenho 60% de proteína. Então é uma coisa fantástica. Às vezes eu imagino, parece que deveria ser natural. Se a gente pega aqui o semiárido nordestino, a gente tem água salobra, a gente tem sol, então a gente tem um potencial e eu quero fazer um piloto de produção de microalgas, porque é um negócio fantástico. Tem o da Paraíba. Muita gente que toma espirulina, né? Exatamente. Só que eu acho que talvez o problema dessas coisas que não tradicionais é a questão do nome. Se eu trocar o nome espirulina e botar whey, ela venderia feito água, viu? O whey é um negócio incrível, né? Como ele tomou espaço. E como o pessoal não quer nem saber o que é. Se tu botar o nome de whey, o pessoal tá comprando. Como ele é ambientalmente custoso para produzir, não é isso? E hoje a gente tem duas. Tem essa lá na Paraíba e tem uma lá no Centro-Oeste também, de produção de espirulina. Mas ela é um negócio, a espirulina, do ponto de vista de negócio, ele é bom? É ótimo, porque assim, você tem a questão que você realiza captura de CO2,
porque para a produção de biomassa algal ela necessita de CO2, você está produzindo proteína, essa proteína ela pode ser usada tanto para alimentação humana como alimentação animal. E ela também pode, no crescimento dela, ajudar a tratar efluentes industriais. Sim, ou sim. efluentes domésticos tem muito NPK. Então, quer dizer, é uma coisa fantástica. Se você vê a conta global, e é isso que a gente, enquanto ser humano ou gerador de políticas públicas, a gente tem que pensar. A gente tem que passar no valor econômico, mas também tem que pensar naquela questão do impacto social que aquilo ali vai gerar. A gente vê que hoje há o lobby, do mesmo jeito que existe na indústria de medicamentos. Sim. Né? O lobby é muito grande, às vezes, para você utilizar um medicamento. Isso. E esse lobby envolve todos os profissionais do setor. E muitas vezes as soluções são vendidas para a gente como sendo as melhores. Sendo que você tem, geralmente, soluções que são mais viáveis. É barato produzir bioinsumos? Olha... Ou depende de cada caso. Porque se a gente falar de bioinsumo, a gente está falando de bioestimulante, biopesticidas, bioinseticidas, biofertilizantes, então é um mundo, né? Sim. Em uma palavrinha a gente vê que a gente congrega diversas coisas. Então cada caso é um caso, né? É caro, aí eu vou lembrar, composto, é caro produzir um composto, eu estou produzindo com resíduos. É caro produzir biogás, eu vou ter que comprar um porquinho, né? Se eu tiver 4 porquinhos, eu já tenho uma grande usina. 1 ou 2 vacas, né? 1 ou 2 vacas também. Então, quer dizer, o caro, ele é relativo, a gente tem que pensar em toda a conta. Mas a gente sabe que produzir o básico mesmo, e aí eu estou falando os básicos desses bioinsumos, eu pegar um esterco bovino e fermentar, a gente está falando do básico de bioinsumos. Ele não é caro, ele deveria ser mais explorado, porque a gente sabe que dá resultado. Agora ele tem que ser feito com todo um apoio técnico para que as pessoas façam da forma correta e realmente obtenham o máximo que o bioinsumo pode fornecer. Vocês trabalham alguma vertente de difusão dos bioinsumos junto a comunidades, agricultores? Como é que está esse trabalho? Ou esse trabalho da SDA tem um pouco essa função, esse objetivo? Tem algumas novidades aí que a gente está pensando, que a gente não pode adiantar muito sobre isso, mas a gente está pensando em muita coisa boa por aí, né? Com essa questão da política nacional de bioeconomia, né? O Plano Nacional de Bioeconomia está em construção. Então, para o estado do Ceará, ela é uma coisa nova e a gente pretende estar à frente nesse setor também. Porque bioeconomia, você pensar na bioeconomia, pensar na questão de bioinsumos, lembrando que no estado do Ceará não existe um laboratório específico voltado para isso, né? Outros estados já têm, Ari? Olha, vamos pensar do básico, lei de bioinsumos, né? Diversos estados já têm, né? A nossa, pela última vez que eu vi aqui no site do Gov, não tem ainda uma lei específica para bioinsumos. A gente segue a lei federal. Quando você começa a gerar isso daí e começa a gerar políticas específicas para bioinsumos, a coisa começa a se desenvolver e tem toda a parte de disseminação, a gente sabe que ela é importante, né? O Nutec, ele é um ICT de pesquisa, entretanto, a gente sabe que disseminação provavelmente não vai ser com a gente, mas a gente tem um Emates da vida aí que já consegue permear todos os municípios e faz um trabalho fantástico. Toda vez que a gente vai a campo... São importantes as parcerias estratégicas. São as parcerias estratégicas. Você não consegue fazer uma coisa só. Você tem, se você imaginar que existe IFCS, UFC, Centex, CVTs, agora a própria Emates, ela é diferente, porque a razão dela existir é assistência técnica, né? Então, a Emates é um grande parceiro nosso numa empreitada dessa, a gente falar de bioinsumos, né? Ari, em que áreas você vê maior potencial assim, de inovação nos bioinsumos? No controle de pragas, na fertilidade do solo ou no pós-colheita? Cada caso é um caso, mas eu vejo que hoje, para o estado do Ceará, para a gente dar o avanço que a gente quer... Do ponto de vista de gerar soluções de ordem prática, né? De ordem prática, seria na questão de fertilidade de solo. Né? Porque, por tudo que eu já comentei, a questão a nova fronteira agrícola, né? A nossa região semiárida aqui, a gente está vendo, e aí quando você vê, isso é fácil de visualizar, porque quando você começa a ver empresários migrando, então, meu amigo, aquilo ali o pessoal já fez... Porque tem boi na linha, já, né? Já fizeram estudo de viabilidade e tudo, isso aí já está mais do que validado, porque o dinheiro está vindo, e quando o dinheiro vem, é porque ali é viável, né? Essa questão da produção, ela é um desafio, né? Como é que um agricultor hoje pode pensar em
produzir bioinsumo? A partir como é que você desperta nele a ideia de que é possível fazer isso com, às vezes, o próprio recurso que ele tem à disposição na propriedade dele ou no entorno, né? Eu acho meio que tem que ser nucleado, né? Quando você vê aqueles casos de sucesso, um se inspira no outro, porque a gente, por natureza, a gente é meio desconfiado, né? Tem um caso que eu gosto de citar, que é um produtor que tem lá em Ocara, né? Ele tem a captação de água da chuva, ele tem cisterna calçadão, ele tem 4 porcos, ele tem um biodigestor. E aí, ele contando a experiência dele, né? Ele disse que começou a produzir biogás ali, aí começou a... Tinha muito biogás, aí ele já não colocava todo o rejeito lá dentro do biodigestor. Aí a mulher dele falou e disse o seguinte, olha, a gente tem árvores frutíferas aqui, vamos fazer doce. Aí começaram a fazer doce. Aí começou a pegar o biodigestato, o biofertilizante, começou a irrigar hortaliça. Não, o capim que ele tinha lá, né? Sim, sim. E aí começou a vender, né? E aí o pessoal começou ele chegava a ter 40 mil litros no período seco, né? Então o cara era um verdadeiro... E pequenininha a propriedade dele. Então, ele conseguia gerar uma renda com isso? E ele conseguia gerar uma renda com isso. Ele é um caso... de quanto, mais ou menos? Não sei te falar, mas eu sei que ele era bem estável nas coisas que ele tinha, né? A gente sabe que é um negócio complicado porque... principalmente produção, né? Tu produz aqui, nem sempre tu tem garantia de resultado. Sim, exato. E aí eu vou fugir um pouco ao tema, que é aquela questão de o cara produzir o doce dele, né? Como é que ele escoa a produção dele, né? Então, o Nutec hoje ele também está com uns programas bem interessantes, tentar ver questão de rotulagem, ver questão de qualidade, para padronização desses produtos que o pessoal produz a agricultura familiar e ele ter acesso a mercado, né? Exato. Se você pensar um marketplace, porque tem muita coisa boa que você come do interior, né? Que você não consegue ter acesso porque está distante do mercado. A Emates até colocou no ar um marketplace. Marketplace, pronto. Isso aí essas iniciativas, elas são importantes porque ele vai dar visão a um produto que às vezes você quer, mas normalmente, hoje, se você quiser comer um produto desse, onde é que você vai? Vou no Mercado Central, vou não sei aonde. Então, a gente sabe que tem uma série de atalhos que se pega, que ele vai pagando por isso, então, para ele, fica quase nada do lucro que ele poderia ter com um marketplace. Você conhece outras iniciativas do Ceará que tem aí, seja do pequeno produtor mesmo? Tem. Produtor familiar? Tem um outro que é também de biodigestor, né? O exemplo. Tem um de compostagem também, mas esse do biodigestor é interessante porque é uma senhora que ela tem um biodigestor em Redenção, né? Que era um trabalho que a gente fazia com o pessoal da Unilab lá, o professor Juan e a Olenaide. E aí a gente ia fazer as medições do teor de biogás lá nos biodigestores dele. Aí ela comentando que ela tem uma vaca, né? Aí ela disse, e qual é o período que você alimenta? Esse biodigestor? Não, alimento uma vez por semana, mas eu tô com preguiça, nem boto porque esse bicho está produzindo muito biogás. Legal, aí eu disse, poxa, é um negócio interessante, porque é um negócio em nível de operação, né? Os biodigestores rurais, o negócio é tão fácil que ela diz que às vezes ela nem tem tanta preocupação e mesmo assim ainda fica produzindo, né? E aí ela disse que o biodigestato, ela pega o biodigestato, né, que é o biofertilizante, e utilizava nas hortaliças dela. Sim. Aí, claro, nesse ponto é que entra a assistência técnica para dizer, olha, vamos verificar aqui se está tudo ok, se realmente o material processou, se não vai ter geoelmintos, tu não vai contaminar tuas hortaliças, porque irrigação de hortaliças aí tem todo um cuidado que a gente tem que ter, né? A questão do bioinsumo não é simplesmente você desenvolver uma solução e achar que aquilo pode ser usado. Isso, pode ser para tudo. Tem que ter acompanhamento, né? Isso. E aí essa orientação do que já existe de legislação, do que já existe de cuidados de manejo, né? Está tudo já previsto em uma legislação. Está tudo previsto em legislação, é só tentar dar acesso a esse pessoal da agricultura familiar, para que eles consigam entender de uma forma simples, né? Porque, às vezes, talvez da forma que esteja lá nos manuais, nas leis, talvez esteja numa linguagem que não esteja acessível a ele vai ler, não vai conseguir entender e talvez nunca vá aplicar, né? Como é que está a questão, vocês estão trabalhando aí, do Laboratório Estadual de Bioinsumos, né? Sim. Em que pé está essa ideia? Ela já está caminhando
até que ponto. Fuad falou sobre isso, mas eu queria que você também desse a Olha, sua versão. A gente fez um levantamento bem interessante do que a gente produz, né? A gente chegou a visitar alguns laboratórios de referência, não de bioinsumos específicos, mas de laboratórios que possam dar suporte ao laboratório de bioinsumos. Realizamos levantamentos dos tipos de equipamentos que a gente quer dentro desse laboratório. A gente já seleciona... Muito caro para fazer um laboratório desse, Ari? Olha, o caro é aquela coisa, né? O cara é o que compensa depois. O cara é o que compensa depois. Se você pegar o payback de um laboratório desse, você recupera rápido. Porque eu vou dar um exemplo pegar o básico aqui, ou pegar a Embrapa de novo como exemplo, né? Você pega a questão do que a Embrapa desenvolveu, né? Da variedade que ela desenvolvimento tecnológico dela lá, né? O bananal do estado ele estaria condenado também, aliás, do Brasil, né, estaria condenado se não fosse a Embrapa. Mas se você pega a questão do caro, né? Que eu digo é o volume de investimento que é necessário. O volume inicial, ele não é caro, eu não considero ele caro, porque eu sempre, uma que o nosso presidente, o Francisco Magalhães, ele fala, que é quando ele ia fazer negociação, ele dizia o seguinte: governador, eu quero 1 quilômetro de asfalto, né? Que aí, às vezes, poxa, 1 quilômetro não é muita coisa, né? 1 quilômetro é 15 milhões, né? Pois é, então quer dizer, quando você pega para um laboratório desse, ele não é alto porque você consegue dar retorno rápido, né? E aí a gente está falando de um laboratório de bioinsumos e de uma biofábrica, porque esse laboratório de bioinsumos, o que é que ele faz? Ele faz a preparação do bioinsumo, deixa no ponto para você depois colocar num bioreator. E esse bioreator é que vai fazer a disseminação para os agricultores, né? Ou para sistema on-farm, para ele produzir na propriedade dele, ou já para distribuir o produto pronto para aplicação. Né? Outros estados têm laboratórios e fábricas de... Tem. Se você pega o pessoal O que é que mais salta hoje em destaque no país? Essa é a região centro-oeste, né? A região centro-oeste é excelência, tanto em questão de análise de solo, como que tem que ter, né? Que é o básico, como mecanização, como indústria 4.0, e aí como as biofábricas, né? Você encontra muita coisa mesmo de gente produzindo bioinsumos em larga escala, para aplicação em larga escala, né? Você tem a noção de como isso tem fora do Brasil? Já uma indústria já desenvolvida nesse sentido aí? Olha, a gente tem a Syngenta, né? Tem a Yara também, que por mais que eles tenham a questão dos produtos deles, mas eles também investem muito em bioinsumos, né? Às vezes pesquisa e desenvolvimento também. Por quê? Porque eles sabem que existe um mercado já para bioinsumos, né? A gente tem um caso recente agora que a gente está trabalhando, que é uma encomenda do governador, né? O governador visitou a China. Sim. E aí lá eles viram que lá na China eles fazem o que a gente chama de compostagem acelerada. Sei. E é tudo aquilo que a gente já comentou. Qual é a diferencial? Que lá eles produzem reatores. Por que aqui no Brasil não se optou por trabalhar por compostagem em reatores? Porque é mais caro o investimento inicial, mas depois você compensa porque... E aí é a questão do caro. Se paga rápido, né? Se paga rápido. Porque se você imaginar o seguinte, eu fazer um reator é caro. O orgânico hoje, nosso, para onde é que vai? Ele vai todo para compostagem? Não vai. Então, eu colocar um reator é barato. Porque qual é o nosso problema hoje do resíduo? Eu não consigo muito resíduo para processar. Os processos iniciais que foram feitos lá na década de 90 foram mal feitos. Tinham mais de 101 unidades de compostagem ao longo do Brasil. E aí optaram por, vamos compostar o resíduo todo junto, né? Aí contaminou. E aí a maior parte dessas unidades de compostagem, elas fecharam, porque ao invés de eu ter um fertilizante, eu tinha um produto perigoso. Então, se eu tenho só esclarecendo, para você ter uma compostagem que vai descontaminar aquele resíduo, ela precisa, às vezes, atingir uma certa temperatura. Para que esses contaminantes sejam eliminados, isso, é isso? Que são os patógenos que tem. Mas, para além disso, alguém teve a brilhante ideia de fazer compostagem com
com pilhas, baterias, plástico, então foi uma péssima ideia. Então, Sim. O insucesso, as únicas unidades de compostagem que realmente elas tiveram sucesso no Brasil foram as que optaram por coleta seletiva. Que aí é outro ponto, eu tenho que ter um resíduo limpo para ele chegar na minha unidade de compostagem, eu atingir as temperaturas ideais de processamento e aí eu consigo obter um bom fertilizante. Então, o Nutec ele vai entrar nessa empreitada da compostagem acelerada para produzir um bioinsumo que vai ser inoculado, né, um inoculante no composto para ajudar a acelerar essa compostagem e tentar dar vazão ao resíduo que hoje a gente sabe que ainda está indo para lixão, está indo para aterro sanitário, quando não era para estar indo, né, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a 12305, é de 2010. A gente está falando da lei de 2010, a gente está em 2025 e a gente ainda está mandando errado o resíduo, né? Ari, já para a gente ir caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, você como um estudioso dessa área, como é que você imagina que vai estar esse cenário da produção de bioinsumos no Brasil daqui a 5, 10 anos? Olha, no geral, eu acredito que vai aumentar e muito. O Brasil ele tem, salvo engano, 11% da produção mundial de bioinsumos, né? 11%? 11% com possibilidade de crescer, acho que é 16% até 2030, né? Então, existe uma perspectiva grande de crescimento e eu tenho uma perspectiva muito grande que o Ceará aqui ele vai despontar como um grande sucesso aí em relação aos outros estados, né? Por tudo que está acontecendo no nosso estado, seja energia renovável, seja na questão dessa fronteira agrícola, que realmente o pessoal está migrando para cá. Então, a tendência realmente é que aqui vai se desenvolver a partir de muita tecnologia. Tá certo, Ari? Tem mais alguma coisa que você acha que ficou de fora? Não, eu acho que a gente falou um geral, né? A gente falou de microalgas, falou do biogás, falou da compostagem, e aí falou específico mais também daqueles bioinsumos a partir de micro-organismos, que é uma coisa muito mais específica, a gente tem que tomar cuidado. Então, só uma coisa, né? Para a gente entender, por que é que a gente tem que tomar tanto cuidado? Porque quando eu estou produzindo um bioinsumo, eu tenho um caldo nutritivo ali que é a comida dos micro-organismos. Então, eu quero que se multiplique um micro-organismo específico. Só que eu tenho que testar e dar as condições, porque senão posso desenvolver outros micro-organismos que sejam problemáticos. E aí a gente vê toda essa problemática de fronteira sanitária que a gente enfrenta com vassoura de bruxa e diversas outras pragas que a gente vê por aí nas culturas. Muito bem, Ari. Muito obrigado aí por você compartilhar esse conhecimento que você tem, que realmente é essencial para o futuro da agricultura, né? Um futuro que seja sustentável. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço muito, viu, Marcelo? Obrigado. Pois é, vamos ficando por aqui com mais um episódio do Frequência Rural Podcast. Você que gostou, dá o like aí, compartilha, comenta, acompanha aí as nossas redes sociais do Frequência Rural Podcast e até o próximo episódio. Até lá.